Tadala, como você se sente depois de gravar com o Pistolinha? Eu não lembro de nada, mano. Não lembra, né? Claro que não, mano. Eu cheguei daqui, cheguei nessa porra, mano. Ô, tô de ressaca pra caralho. Eu tô com o vídeo aqui, eu vou soltar, mano. Não, sério. Vou soltar, rapaziada, vou soltar o vídeo do Tadala. Não vai, mano. Tadala e Pistolinha. Já era. Parece que perdemos, senhores, mais um soldado. Epístola não conseguiu resistir à tentação de ganhar dinheiro fácil e tá aí agora fazendo um vídeo se regozijando com esses dois aí também que estão com o filme completamente queimado. E a gente fica triste, né, senhores? Mais um que poderia estar trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, que agora decide fazer esse tipo de conteúdo que, se a gente for ver, bonito não é, né? Ainda mais envolvendo marmanjos, mas tudo bem. Até o momento, não há informações de quanto o Pistolinha tá levando na jogada, qual que é o valor do grosso financeiro que injetaram nele para ele aceitar fazer isso aí, porque até onde eu sei, o Epístola nunca tinha contracenado com outros atores. Pra falar a verdade, eu não conheço tanto assim da carreira artística do Epístola, mas pelo pouco que eu sei, eu não vou falar que ele começou de baixo, porque daí seria sacanagem e eu poderia ser mal interpretado. Mas Little Pistol teve sim um começo de carreira muito difícil, porque como ele ia conseguir convencer alguém que ele dava conta do recado se ninguém der a primeira oportunidade? O Little começou contracenando com atrizes de baixo orçamento e ele também não era muito bem remunerado. Ou seja, até ele alcançar o auge da carreira, que foi esse filme que ele gravou com a Andressa, ele teve que superar muita coisa, mas depois que ele fez o filme também, aí tudo mudou. Inclusive, eu lembro até que já fizeram até uma parte 2 desse filme. Dessa vez seria a Andressa com os amiguinhos do Little Pistol e até aí tava tudo bem, né, senhores? O Pistolinha começou por baixo, castigando umas atrizes de baixo orçamento e ele foi aos poucos, dá uma verdadeira lição numa atriz desconhecida ali, convida pra gravar logo com duas e toma ele como se não houvesse amanhã, pra já ir criando um certo nome nesse mercado que é concorrido. E o ápice da carreira do Epístola foi o filme com Andressa Urach. Aquele foi o ponto máximo onde ele chegou até agora. Quem não conhecia o Epístola na época achou que ele não daria conta do recado, muitos até faziam piadas com Edson Little Pistol, senhores. Ele disse até que teve uma época que ele andava armado, mas isso foi nos velhos tempos, quando ele ainda era cobrador de ônibus. Mas os desavisados ainda até hoje pode achar que o Pistolinha não é de nada, só colocaram ele aí porque é um negócio engraçado. Muitos programas de auditório se utilizam também dessa técnica milenar, que é colocar pessoas com nanismo para fazer gracejos para o grande público, mas esse não é o caso de Edson. Andressa Urach que o diga, no começo foi meio difícil, tiveram que adaptar um banquinho ali porque ele não estava conseguindo alcançar, mas a hora que foi também, senhores, não vou nem dizer aqui no vídeo. Eu sei que esse vídeo de Edson com Andressa teve uma grande repercussão e dali pra frente ele se tornou simplesmente um dos atores mais conhecidos do país. Chupa Brasil. Eu já vi o Epístola contando a história dele. Ele é natural da Bahia. Quando ele veio para São Paulo, ele ainda era pequeno e foi começando aos poucos, como eu falei. Ele sempre foi uma pessoa que enfrentou muitos desafios em sua vida antes de se tornar famoso, mas agora quem tá enfrentando os desafios são os famosos, senhores. Andressa Urach ficou um tempo sumida depois das gravações com o Epístola. Você acha que foi por acaso? Pode perguntar pra ela. A Andressa já fez coisa que até Deus duvida, mas com Little Pistol foi diferente naquele dia. Nem ela tava esperando. Tudo que o Pistolinha tinha era um sonho e um Herbert Richard dá inveja a qualquer marmanjão aí. Apesar da baixa estatura, Little tem a fama de ser um cara intenso e tudo que ele precisava era de uma oportunidade, uma atriz que aceitasse se relacionar com ele e um banquinho para ele alcançar a atriz. Tadala, olha o que eu trouxe pra você. Rafa, esquece, mano. Eu falei que não grava 3, mano. Mas não é a 3, é a 2,5, pô. 2,5, pô. É o Pistolinha, Não, já. não, Aí vale, não, Agora você vai. Vamos sair. Então Vamos. E com o sucesso de Little Pistol também veio essa fama aí. Dizem que onde o Pistolinha pisa não nasce mais grama. Pessoas que aceitam contracenar com ele nunca mais voltam a ser as mesmas. E eu acho que é exatamente por isso que chamaram ele pra gravar aí junto com Tadala e com aquele outro rapaz lá que supostamente entubou o pai da Andressa Urach. E o marketing deles parece que tá funcionando. Eu mesmo tô aqui tecendo as minhas críticas ao comportamento de Epístola, porque sinceramente eu tô decepcionado. Pra quem não se lembra,
quando o pai da André Surak decidiu entrar nos negócios, houve rumores que possivelmente ele ia ter que enfrentar a fera enjaulada, que é o Little Pistol, mas tudo não passou de rumores. O próprio Epístola na época deu uma declaração oficial falando que aí também já é demais, e agora tá aí com esses caras? Só por causa do hype e do grosso financeiro? Eu acho que Edson não precisava disso, porque ele já tem boas condições financeiras. Pra que entrar nessa? Aí muitos podem até falar, não, mas não há motivos pra preocupação, o Tadala vai fazer o papel da namorada no filme, mas mesmo assim eu acho que não vira, e além disso, aquele outro cara lá que entubou o pai da André Surak também vai participar. Então fala pra mim, qual é a possibilidade de uma produção cinematográfica dessa ser uma coisa positiva? Mesmo que Epístola só faça as honras nesses dois caras, mesmo assim isso vai ser um tapa na cara da sociedade. Se fosse assim, antes tivesse contracenado com Charles Albert, pelo menos. A gente sabe que o Charles não ia oferecer muita resistência, até pela idade, né pessoal? O Charles já é um cara bem vivido, já tá devidamente esgarçado pela vida, sempre teve uma vida muito difícil no campo, não pôde proporcionar a André Surak a infância dos sonhos, não é à toa que a Andressa é meio da pá virada hoje em dia, mas se o pai da André Surak, porventura, não tenha sido um bom pai pra ela, pelo menos ele teve o que ele mereceu recentemente. Eu lembro que na oportunidade eu fiz 2 vídeos falando sobre isso, eu fiz questão de contar a história do Charles desde o início, desde aquele primeiro vídeo dele ligeiramente embriagado e xingando a André Surak, falando que ela é a vergonha da família, e menos de 6 meses depois ele murcho num áudio que ele mandou pra ela, tentando entrar nos negócios. Ele disse num tom ameno que qualquer coisa ele tá por aí, ele sabe que a Andressa sempre tá precisando de gente pra trabalhar, que ela conhece o pessoal e ele quer fazer o conteúdo. E adivinha o que aconteceu com ele, senhores? Teve que ser encaminhado às pressas pro hospital depois de contracenar com esse cara aí que tá aparecendo com o Little, e eu exijo explicações. Será que o Pistolinha assinou algum contrato com garantias quanto à sua integridade física e a dos demais participantes, senhores? Porque uma bombada mal calculada de Edson Little Pistol pode alejar alguém. Eu só tô falando isso pelo bem dos caras, porque depois que liga a câmera não adianta reclamar. Aí quem tá na produção não vai saber se quem tá contracenando com o Pistolinha tá gritando de satisfação ou é porque a pessoa não tá aguentando é mais. Vai, mexe com a fera enjaulada pra ver. Direto de Cajazeiras, na Bahia, pro mundo. Inclusive, o Brasil já tá ficando pequeno pra ele. Logo, Edson vai alçar voos mais altos e ele vai sair pelo mundo aí fazendo uma pequena turnê castigando como se não houvesse amanhã. Eu sei que Epístola, o rapaz que bagunçou com o pai da Andressa e principalmente o Tadala estão levando muito na brincadeira. Talvez eles não viram as imagens ainda, senhores, de Epístola em ação. Então fica aqui o questionamento e também a minha nota de pesar. Mais um ator brasileiro que se rende a fazer esse tipo de coisa. Primeiro foi Alexandre Frota, Vivi Fernandes, Rita Cadillac, mas ela não gosta aqui falar sobre isso. E agora perdemos o Soldado Pistola. Pra quem não sabe, uma curiosidade sobre o Epístola é que ele é natural da cidade de Cajazeiras, na Bahia. Ele tem também mais 2 irmãos, parece, ou 3, não importa. E também esse negócio de Cajazeiras eu acabei de inventar, porque a principal curiosidade de Epístola, aquilo que faz ele se destacar entre os outros, senhores, o que que é? É porque ele é simplesmente a fera enjaulada, só por causa disso. É exatamente por isso que chamaram ele pra fazer esse filme, e esses dois caras eu acho que pensaram assim, a gente já fez o primeiro, todo mundo comentou, eu inclusive fiz um vídeo falando sobre o olhar de 1000 jardas que o Tadala já adquiriu nessa curta, mas sofrida trajetória dele aí, nesses conteúdos que ele começou a fazer, e eles pensaram, bom, agora a gente tem que esculhambar, porque se for só nós dois, isso não vai causar o mesmo impacto, e é exatamente aí que entra a Little Pistol até as óvulas, senhores. E engole o choro, você não queria? Ele não tava quieto lá no canto dele e foram lá despertar a fera indomada? Você viu aí que eles fizeram uma brincadeira no começo do vídeo, o Tadala falando que não lembra exatamente o que aconteceu, e eles estão falando isso aí no tom de brincadeira, mas pra mim significa. Só que a diferença é que o Tadala lembra muito bem o que aconteceu, ele tá dando uma de louco mesmo. Mas não há motivos pra preocupação, porque pelo que eu vi, o Tadala só é conhecido até hoje por dar uma de louco. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se pra você também foi uma grande decepção Epístola começar a fazer esse tipo de filme.
E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Chagas Masters Little, pai da André Surak, também conhecido como Charles Albert, que na época não recebeu o sinal verde para contracenar com o Little Pistol, mas não há motivos para preocupação, porque agora ele tá vendo Pistolinha castigando o cara que entubou ele no passado recente e desbeiçado o bolivariano emocionalmente do Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!